Muitos pais e muitas mães se preocupam com os estudos dos seus filhos. Chega no começo do ano, muitos ingressando no ensino médio, alguns já fazendo o ensino médio, e há um grande desinteresse pela escola, um grande desinteresse pelas aulas. E é muito difícil mudar essa situação. Ela não é muito simples, não, por uma série de razões. Não dá só para culpar a pandemia, que já passou faz algum tempo, as redes sociais. A situação ela é bastante complexa. Né? Tem o efeito da pandemia, tem a questão das redes sociais, que é muito importante, que é muito séria. Né? Existe uma desmotivação, muitas vezes, pela escola, pelo tipo de aula, pelo professor, mas, de qualquer maneira, é isso que nós temos. Muitos pais, muitas mães se esforçam e dão para os seus filhos as melhores escolas, as melhores condições de estudo, os melhores materiais, e mesmo assim não vem resultado, não vem interesse, né? Não vem participação. Tá? E é possível mudar essa situação. Existe ainda uma outra situação que é daquele aluno que estuda, que sabe a importância de estudar, né, que se prepara para um vestibular, né, mas que é tomado por grande ansiedade, né, vive muitas vezes momentos, situações de depressão, né, não sente os resultados esperados, tem uma autocobrança muito elevada. Então, essas são situações que pais e mães vivem em suas casas. E muitas vezes não sabem como lidar com essas situações. Nós temos, na verdade, duas questões importantes. Uma que envolve o jovem, o adolescente, a relação dele com o estudo, o aproveitamento dele no estudo, seja ao longo do ensino médio, seja para um cursinho, seja para a preparação do vestibular. Essa é uma situação. A outra situação é como o pai, como a mãe lidam com isso. Que tipo de cobrança se faz? Que tipo de apoio se dá? Muitas vezes nós vamos pelo senso comum, nós vamos fazendo aquilo que fizeram com a gente, nossos pais fizeram, ou que os amigos fazem, né? E nós seguimos modelos prontos. Se você está procurando alguma coisa diferente, se você quer entender melhor a situação do seu filho e a sua relação com ele, eu posso te apontar algumas alternativas. Eu faço um trabalho como professor, eu sou professor há 42 anos, trabalho em cursinho pré-vestibular há 37 anos, e mais do que isso, sou coach educacional e sou educador parental. Eu procurei essas formações, né, de coach, de mentor, de educador parental, exatamente para entender a mente, para entender a mentalidade, para entender o emocional dos estudantes e das suas famílias. E desenvolvo todo um programa de acompanhamento para que essa relação se torne mais afetiva e mais efetiva. Vejam que uma coisa está ligada à outra. São palavras parecidas, né? Afetividade e efetividade, tá? Apoio e encorajamento. Nós queremos que os nossos filhos eles se saiam melhor nos estudos, mas eles vivam melhor. Como é que nós encontramos esse caminho? Como é que nós encontramos esse meio termo? Então, eu desenvolvi uma metodologia de mentoria de estudo, de mentoria de pré-vestibular. E eu desenvolvi também um processo de acompanhamento das famílias, de acompanhamento de pais e mães que querem um apoio mais efetivo, apoiar mais efetivamente, encorajar seus filhos, saber qual é o tom correto da cobrança, estimulá-los. É importante que, no decorrer do ano, o seu filho se sinta cada vez mais empoderado, cada vez mais autoconfiante, cada vez mais seguro, e não o contrário. Geralmente é o inverso, né? Geralmente os jovens começam um ano animado, com vontade, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não é só os jovens, né? Todos nós, e vamos esmorecendo com o passar do tempo. As adversidades vão aparecendo ou vão aumentando, e muitas vezes nós cansamos, não sabemos como lidar com elas. Tá? Por isso, um processo de planejamento e acompanhamento ele se torna muito importante e muitas vezes ele se torna decisivo. Então, eu vou sintetizar aqui as quatro partes ou as quatro formas do meu trabalho. Eu posso fazer um trabalho olhando para o seu filho e fazer com ele um planejamento de estudo.
esse planejamento de estudo, nós fazemos ao longo aí de 4 reuniões, de 4 encontros online, né, onde eu vou conhecer o estudante e ele vai refletir sobre si, né, os seus interesses, os seus desafios, aquilo que ele tem de maior potencial em termos de estudo, os horários que ele tem para estudar, as matérias onde ele tem mais dificuldade, mais facilidade, e a partir daí montar um planejamento. Então, essa é a primeira parte, é um trabalho mais simples, né? Como eu falei, em 4 encontros ele se resolve. Qual é a segunda proposta? Qual é o segundo projeto? Fazer esses 4 encontros com o seu filho, com a sua filha, e mais 4 encontros com você, pais e filhos, tá certo? Encontros separados, onde nós vamos discutir de que maneira você vai apoiar e encorajar o seu filho. Qual é a terceira forma de trabalhar? A terceira forma de trabalhar é fazer o planejamento e o acompanhamento o ano todo, até ele ser aprovado, né? Esse é o objetivo. Quando nós fazemos o acompanhamento, nós acompanhamos, claro, a graduação, os progressos, né? Nós estaríamos ao lado dele quando aparecerem os obstáculos, desafios mais intensos. Ajudaremos a contornar, né? Nós vamos criar metas e mensurar essas metas, avaliar o progresso. Pensa comigo, quando um estudante, quando alguém tem um acompanhamento, sente que tem um apoio a um processo crescente, a um processo de maior segurança, a um processo de maior empoderamento e de maior resultado. E a quarta forma, a quarta maneira de trabalhar é fazer tudo isso que eu acabei de descrever, o planejamento e o acompanhamento do estudante, e ao mesmo tempo o acompanhamento da família, o acompanhamento do pai e da mãe ao longo de toda essa jornada, ao longo de todo esse processo. Bom, se você quer saber mais, entre em contato comigo, eu detalho mais, eu tenho aqui embaixo desse vídeo algumas explicações, algumas ideias sobre esse trabalho que eu realizo. Tá bom? Eu aguardo seu contato para a gente empoderar o seu filho, né, e fazer com que a família o apoie, encorajando-o. Tá bom? Um abraço e até mais.